Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma quinta-feira especial, quinta-feira do nosso estudo da Palavra de Deus. E esse estudo é o momento onde a gente para todas as coisas para compartilhar o grande amor de Cristo na nossa vida e através da nossa vida. Quero orar com você antes de a gente dar sequência. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos alegramos, especialmente, Senhor, nessa noite, porque podemos te agradecer. Te agradecer pelo dom, pela misericórdia que tu teve das nossas vidas, pelo teu perdão e pela tua graça, Senhor. Queremos estar em todo o tempo oferecendo a nossa vida como uma oferta de gratidão. Eu abençoo desde já as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir mais tarde, que a tua palavra possa fazer a diferença em cada coração. Pois eu oro em nome de nosso Senhor amado Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero lembrar sempre do abraço especial da live, né? O abraço para minhas netas, mas hoje especialmente para minha netinha, para Laurinha, né? A Laura ontem completou 4 anos de idade. Então, Laura, vai lá, receba o abraço do vovô, a Sara também, e você também, se sinta abraçado pelo poder de Deus na tua vida. Que a graça de Cristo esteja sendo agraciada na tua caminhada. Eu quero estar compartilhando com você nesse mês sobre o tempo de arrependimento. É um tempo especial. A partir do próximo mês, o mês de agosto, nós vamos estar voltando os nossos estudos bíblicos no templo, na igreja. Não vai ser mais na nossa casa, mas sim vamos voltar os estudos bíblicos ao vivo, presencial e também transmitido. Se você puder participar com a gente, vai ser todas as quintas-feiras, às 20 horas, a partir do mês de agosto, na Primeira Igreja Batista, na cidade de Papanduva. Você vai ser muito bem-vindo. Que Deus abençoe você desde já. Quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa o que é arrependimento? Arrependimento simplesmente é o ato de afastar-se do pecado, da desobediência, da rebeldia e voltar-se para Deus. O texto base que eu quero compartilhar nesta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz assim: Jesus lhes respondeu:
não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A palavra de Deus, ela faz com que a gente possa entender um pouco mais, né, desse arrependimento. Evangelho de Mateus também ele diz: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está falando que ele veio fazer o quê? Trazer o arrependimento. O arrependimento, amados, ele significa uma mudança de mentalidade. Tem que mudar a tua mentalidade. A palavra de Deus diz: então arrependeu-se de que havia feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. O arrependimento é um sentimento de remorso por causa de um comportamento passado. Aquele comportamento, Judas, né? Judas, ele fala então, né? Judas, aquele que traiu, vendo Jesus, quando foi condenado, ele pegou e devolveu aquelas 30 moedas de prata aos anciões. Ele achou que ele devolvendo, ele estaria sendo absolvido do seu pecado. O verdadeiro arrependimento, ele gera em nós, ou envolve em nós, um ato de contrição divina pelo nosso pecado, uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta. É uma meia volta. Se você estava indo naquele sentido, você vai virar por outro sentido. Esse tipo de arrependimento, ele leva a uma mudança fundamental de relacionamento de uma pessoa com o Criador. Quem é o Criador? É Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos dizendo para Cristo que verdadeiramente Ele nasceu em nós. É tempo de arrependimento, mas as pessoas acabam perdendo isso. A palavra de Deus diz que, mas Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Ele manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Ele não está preocupado com a tua ignorância, mas Ele quer que você tenha uma mudança de vida. No passado, antes de você ter o pleno conhecimento de Deus, a raça humana, através de Jesus Cristo, ela deixou, né, a ignorância. Quando Jesus morreu na cruz para remissão dos nossos pecados. Jesus fez isso por nós, porque nós não teríamos como nos religar novamente com o Criador. Só que agora nós temos a plena e perfeita revelação de Deus através da vinda de Cristo. O homem não precisa se sacrificar, o homem não precisa oferecer sacrifício, ele simplesmente tem que obedecer. A palavra de Deus, ela ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Não haverá nenhuma exceção, pois Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. Até quando você vai continuar pecando? Todo ser humano deve abandonar os seus pecados. Ou estão condenados, ou serão condenados. Mas quando você realmente tem um arrependimento, e esse arrependimento fica claro na tua vida, você muda de atitude. Para você ser salvo, é essencial que o arrependimento esteja bem claro na tua vida. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A ordem de Deus, a humanidade, é arrepender. Aí talvez você pense, mas o que é esse arrepender?
Arrepender significa dar uma volta ao contrário. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo. Através dele você tem essa ligação com Deus. É através de Cristo que você vai ser abençoado. Arrependei-vos, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoados o pensamento do teu coração. Deus quer nos perdoar. Ele precisa de uma decisão. Para você ser perdoado, você precisa tomar uma decisão de abandonar o pecado. E isso requer realmente a salvação em Cristo. Muitas pessoas não entendem isso, né? O que importa para nós em aceitar a Cristo não é somente aceitar Ele como Salvador, né, da penalidade do nosso pecado, mas também conhecer Ele como o Senhor da nossa vida. Ele não é simplesmente alguém que pagou por você, mas Ele quer que você entregue a tua vida a Ele. Ele quer que você realmente entenda que o arrependimento ele envolve uma troca de senhores. Você deixa o senhorio de Satanás e passa o senhorio da tua vida para Cristo. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz isso, né? Ela diz assim: para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus. A única forma de ser santificado é através de Jesus Cristo. Não existe outra forma, não existe outro meio. A remissão dos nossos pecados, isso traz o quê? O arrependimento, ele é uma decisão livre da parte de quem é pecador. Não é uma imposição, mas é realmente uma posição. Essa possibilidade, pela graça divina, ela faz com que o homem entenda e comece a crer no Evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz, né? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A definição da fé salvífica, né? Ela faz com que a gente comece a acreditar e crie confiança em Cristo como Senhor e Salvador, que é mediante a fé em Cristo que nós somos salvos. É totalmente inadequada ante a existência, né, ou a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Você não precisa se sacrificar como Cristo se sacrificou. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é você distorcer a palavra de Deus. É você não entender. Quando você se arrepende, você está rompendo, você está se desligando. Você está dizendo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A fé que inclui arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Não tem outra forma. A palavra de Deus diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho de Cristo. Você crê no Evangelho de Cristo? Você consegue viver? Você consegue entender isso? A palavra de Deus diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença de Deus. Quando nós nos arrependemos, os nossos pecados, eles são pagos por Cristo, porque Ele morreu lá numa cruz. Quando a gente entende tudo isso, a gente entende que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento, ela nos leva ao entendimento que precisamos buscar ter esse relacionamento íntimo. Não basta simplesmente você professar com tua boca o arrependimento. Você precisa demonstrar, ter atitudes desse arrependimento. Em sua grande bondade, Deus,
ele retém o juízo sobre nós. Ele tira esse juízo que nós merecíamos e ele imputou ao seu Filho Jesus Cristo, que levou sobre a cruz um homem que nunca pecou e foi condenado com os pecadores para a remissão dos nossos pecados. Jesus fez tudo isso. É fácil a gente entender a bondade de Deus, mas quando a gente busca a aprovação de Deus, aí sim nós vivemos conforme a vida dele. Mas o problema é que hoje a humanidade busca a aprovação de Deus para os caminhos errados. As pessoas querem viver conforme bem entendem, achando que eles podem ter a sua autocrítica, achando que eles podem todas as coisas e querem que Deus dê o aval. Deus não é fidelidade com ele, é somente em Cristo. Deus não dá o aval ao pecado. Jamais ele vai avalizar o pecado na tua vida. Ele fala para que a gente possa ser curado através do perdão, para que a gente possa realmente, como cristão, nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos mostre os nossos pecados, para que Ele possa perdoar. Mostra, Senhor, aonde eu estou errando. Mostra, Senhor, quais são as minhas atitudes para que eu possa me arrepender em todo o tempo. Porque Jesus nos chama ao arrependimento. O texto que nós lemos, quando, em Lucas 5, 31 e 32, ele diz: e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que são salvos, os que são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os fariseus, eles encobriam seus pecados com responsabilidade social. Eles passavam-se por bons, praticando boas ações em públicos e apontando os pecados dos outros. E Jesus dedicou seu tempo para contestar esses líderes religiosos e orgulhosos hipócritas, quando ele chama eles de fariseus hipócritas. Vocês ficam orando nas esquinas, mas tem a balança enganadora. Jesus sabia do pecado daqueles homens, mas eles não queriam se arrepender. Para irmos a Deus, nós devemos nos arrepender. Mas para renunciarmos os nossos pecados, nós devemos primeiramente reconhecê-los. Nós devemos entender que precisamos reconhecer aonde nós falhamos. Por quê? Porque o arrependimento ele nos leva à conversão, e a conversão nos leva à salvação. Em Atos capítulo 26, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Como é precioso você entender. O apóstolo Paulo, ele não pregava conforme fazem alguns, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Cristo e na sua morte expiatória. Os apóstolos declaram que ninguém será salvo em Cristo a não ser que se arrependam e se convertam a Deus. Isso é realmente o verdadeiro arrependimento. Não é você dizer que crê que você é salvo, mas é você demonstrar. O verdadeiro arrependimento, ele se caracteriza pelo completo abandono do pecado. Você tem que abrir mão do pecado. O pecado como muitos, que não querem sepultar, que querem deixar aquele vivo. E o resultado disso na vida diária da pessoa é realmente que ele não teve perdão. Mas quando você realmente sepulta os teus pecados, o resultado da nossa vida diária é a certeza do perdão e a dedicação às obras que Deus quer que a gente faça. É viver verdadeiramente uma vida de uma pessoa regenerada. Uma pessoa que já está vivendo de uma forma totalmente diferente. Porque esse arrependimento verdadeiro, contudo, é algo
né, que nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele que nos convence. Ele que nos convence do pecado. E Ele traz para nós esse arrependimento na nossa caminhada. A palavra de Deus diz que nós precisamos de tudo isso. Lucas capítulo 24, versículo 47 diz assim: e quem em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados, juntamente com o arrependimento do pecador. O pregador que anuncia a salvação como uma simples crença ou uma religião fácil, ou uma forma de aceitação da salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pecador de obedecer a Cristo e a sua palavra, está pregando um falso evangelho. O verdadeiro arrependimento, amados, ele inclui o abandono do pecado, um elemento fundamental e imutável do verdadeiro evangelho de Cristo. Abrir mão do pecado é fundamental. Você tem que se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como você tem vivido a cada dia? Você tem crido em Cristo? Crer é fácil, mas o abrir mão para o senhorio de Cristo, aí depende de você desarraigar, tirar todas aquelas raízes, tudo aquilo que impede você de ter um relacionamento com Deus. Quando você tira tudo isso, quando você tem tua vida pautada na palavra, quando você vive o amor genuíno de Cristo, você consegue entender que você está abandonando o pecado, que é um elemento fundamental para a salvação. Como você tem agido? Eu quero orar com você, que realmente você possa entender que você precisa se arrepender. O arrependimento realmente é mudar o sentido da tua vida. Se você está indo num caminho, você tem que mudar para o outro caminho. Isso é arrependimento, é a conversão, é o converter, mudar de direção. Você já mudou a direção da tua vida? Você já mudou e agora você pode dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, da tua soberania, entendemos que só Deus tem esse poder de regenerar a nossa vida. Em todo tempo, na nossa caminhada, nós necessitamos do dom gratuito de Deus. Precisamos viver de uma forma que possamos agradar ao nosso Criador. E a melhor forma de agradar a Cristo não é com palavras, mas é com ações. É a mudança de atitudes, é a mudança de vida. É poder exalar o bom perfume de Cristo. Quando exalamos o bom perfume de Cristo, nós demonstramos o seu grande amor pelo pecador. Eu oro, Senhor, pela vida das pessoas que estão assistindo essa live, que realmente possam ter entregue a sua vida a Ti. Pedir para que o senhorio de Cristo habite no seu coração. Que essas pessoas venham a crer e ter um verdadeiro arrependimento. A confissão de pecados é necessária, mas o importante é a mudança de vida, Pai. Abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo, pois eu clamo agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa, e você seja superabundante no Senhor. Que cada dia que passe, a alegria do Senhor possa transformar a tua vida. Boa noite a todos, Deus abençoe. Tão fraco eu sou, mas forte tu